Gup apresenta RH Sem Filtros, um podcast com conversas para quem quer estar à frente. As pautas de diversidade e inclusão têm sido muito discutidas nas empresas nos últimos anos. Essa conversa já foi mais significativa e menos também. Mas e hoje? A gente está progredindo ou regredindo? Eu sou a Júlia, eu sou uma mulher trans branca, com cabelo curto, muitas tatuagens pelo meu corpo, eu tô usando uma regata verde e uma calça preta, eu não tenho nenhuma deficiência e essa é a 5ª temporada do RH Sem Filtros, que é um podcast para quem quer estar à frente com conversas enriquecedoras para o RH, liderança, CEOs ou você que tem interesse em saber mais sobre gente, gestão e o mercado de trabalho. E para falar sobre diversidade, o panorama atual, como que a gente está hoje, a gente recebe a Thalita Gelensky, CEO e fundadora da Blend Edu. Boas-vindas ao RH Sem Filtros mais uma vez, Thalita. Obrigada. Como você está? Obrigada, Júlia. Tudo bem, tudo tranquilo, feliz de estar aqui em mais um episódio. Contem sempre comigo para falar de diversidade e inclusão. E também fazendo minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, cisgênero, lésbica, sem deficiência, da geração Y. Tenho um cabelo castanho claro, abaixo da altura do meu ombro. Tô com uma blusa amarela neon, assim, bem marca-texto, e uma calça azul marinho. A sua blusa é linda. Obrigada. E antes de começar o papo sobre diversidade e tal, eu vou te pedir para se apresentar um pouco, falar da sua trajetória profissional e da Blend Edu também, por favor. Maravilha. O que me fez empreender, né, e fundar a Blend Edu foi a vontade de ajudar outras empresas a colocarem a diversidade em prática. Eu comecei trabalhando com esse tema em 2011, no RH corporativo de uma grande empresa brasileira, com mais de 60 mil empregados. E foi o tema que eu me apaixonei, que fez muito sentido para mim pessoalmente, profissionalmente, porque eu queria criar espaços para que as pessoas pudessem ser quem elas são no ambiente de trabalho, pessoas como eu e pessoas diferentes de mim, que de alguma forma nem acessavam aquele ambiente, nem acessavam aquele espaço. Então foi isso que me fez fundar a Blend Edu. Isso foi em 2018. De lá para cá, muita coisa boa aconteceu. A gente tem, né, já impactamos mais de 80 mil pessoas diretamente. Mais de 100 empresas já fazem parte do nosso portfólio. Já tiveram reconhecimentos muito legais da Blend, né? A Blend participou já do Shark Tank Brasil. Sim. Eu cheguei a sair na lista do Forbes Under 30, sou LinkedIn Top Voice. Então, são reconhecimentos, mas que são frutos de um trabalho que a gente faz com muita seriedade, de forma muito genuína, e para gerar transformação nos nossos espaços de trabalho. Perfeito. E quem ficou com curiosidade sobre o Shark Tank, houve outro episódio que a gente provavelmente lançou antes desse, que ela fala um pouquinho mais sobre a experiência no programa. E a gente vai falar hoje de como está o panorama atual da diversidade, mas eu queria colocar uma coisa que a gente nunca falou aqui, apesar de a gente fazer às vezes melhor, às vezes pior. A gente faz a audiodescrição no começo dos episódios. Uhum. Por que isso é importante? Boa, ótima pergunta, ótimo ponto, né? Acho que essa é uma boa prática que eu acho que tem se popularizado mais nos últimos anos, né? Acho que é um dos avanços que a gente tem conseguido ter com a pauta de diversidade, como uma ferramenta de acessibilidade, né? Então, para quem está nos ouvindo e não nos vê, a pessoa pode imaginar, né, quem é que está ali falando com ela, seja numa tela, seja num auditório, seja num espaço. Então, essa é uma boa prática, não só para podcast, mas para se você está numa palestra, se você está numa live, se você está falando para numa reunião virtual, para um grupo de pessoas que você não conhece, não sabe se tem alguma pessoa, por exemplo, com deficiência, com baixa visão. É uma boa prática para possibilitar, né, uma acessibilidade maior para quem está acompanhando aquele conteúdo. Maravilha. Eu coloquei essa pergunta justamente para já ligar um pontinho na cabeça de quem está vendo, escutando a gente, de que diversidade é algo que, de fato, é uma prática. Né? Não é algo assim, no sonho, algo que fica num campo do pensamento. De fato, é colocar ações em prática e muitas ações delas são bem simples. Né? E é uma evolução, né? É um tema vivo, é um tema que está em constante evolução, em constante transformação. Por exemplo, a audiodescrição teve uma edição recente do Big Brother Brasil que eles fizeram pela primeira vez. Olha só. 2, 3 anos atrás, se não me engano. Então, assim, era uma coisa que não acontecia alguns anos atrás, né? Então é isso, a gente vai evoluindo, vai progredindo, e é um tema que vai se transformando junto com a gente, né? Com a sociedade. Perfeito. E o BBB é uma plataforma enorme, né? Gigantesca. Sim. E, bom, agora sim, né, com esse aquecimento que a gente fez, na sua percepção, nesses últimos anos, né? Você falou que a Blend Edu foi fundada em 2018, fazem praticamente 7 anos.
quais foram os avanços que você sente que foram mais significativos de diversidade e inclusão nesses últimos anos? E como que eles estão sendo preservados hoje? Boa. Antes até, né, da Blend começar, eu trabalho, né, com diversidade e inclusão tem mais de 10 anos, né? Eu comecei a minha jornada em 2011, quando eu trabalhava, né, no RH corporativo de uma grande empresa. E o que eu posso ver, né, eu acho que apesar de às vezes no presente a gente ficar muito ansioso, muito inquieto, querendo que as coisas estejam melhores do que a gente gostaria, né, ou que a gente tivesse mais avançado do que a gente está, quando a gente olha para trás, tiveram muitos pontos de avanço, né? Acho que o primeiro em relação a levantar conhecimento, ampliar o conhecimento sobre o tema de diversidade, que hoje está no nosso dia a dia, né? Não só nas redes sociais, mas no ambiente corporativo, nas universidades. Eu, quando fiz faculdade, não tive discussões na minha grade em nada relacionado à diversidade e inclusão. Né? E é isso. Eu estudava, 2010. É meio difícil de imaginar isso, né? Então a gente não tinha essa discussão sobre gestão da diversidade, ainda mais olhando para uma perspectiva organizacional, né? Eu acho que já tinham discussões num campo de sociologia, cultura, mas no campo organizacional isso é relativamente recente, né? E eu acho que ao longo dos últimos anos a gente conseguiu evoluir nessa questão do avanço do conhecimento. Em segundo lugar, eu diria que no avanço da relevância do tema, né? Do quanto as empresas começaram a entender que isso pode impactar o negócio, né? Então, acho que esse é o segundo ponto. Não só eu entendi o tema, mas eu comecei a entender o impacto que ele tem para o meu dia a dia enquanto organização. Em terceiro lugar, eu acho que a gente também avançou em mobilização de stakeholders. Então, a gente começou a ter diferentes atores entendendo também a relevância desse tema e se articulando ao redor de objetivos comuns de diversidade e inclusão. Então, eu estou falando de clientes, eu estou falando de fornecedores, eu estou falando de colaboradores que começam a demandar que as organizações também sejam mais inclusivas. E a gente começou a ter até atores do setor financeiro, né, de instituições financeiras, investidores, bancos de investimento, priorizando o investimento em empresas que têm políticas e programas de diversidade. Então, acho que o avanço também nessa articulação de diferentes stakeholders proporcionou que a gente evoluísse muito ao longo desses últimos anos, né? Então, apesar, né, da gente às vezes ficar um pouco inquieto, acho que tiveram progressos muito significativos e cada dia mais empresas que estão formalizando e estruturando suas políticas, seus processos, seus programas e suas ações de diversidade e inclusão. Perfeito, muito bom. E por que existe esse questionamento, então, já que a gente teve tanto avanço, e de fato teve, né? É o que você falou, eu me formei em 2016, nem faz tanto tempo assim. Eu fiz publicidade e mal se falava em diversidade na publicidade, na minha formação. Então, apesar de a gente ter avançado tanto, por que tem essa percepção e esse questionamento de um retrocesso nessa agenda? Bom, Júlia. Esse é um questionamento, acho que até relativamente recente, porque a gente vem, acho que no momento ali durante a pandemia, imediatamente no pós-pandemia, acho que no momento de muito boom, assim, né, de uma discussão muito forte de diversidade e inclusão, até a partir do posicionamento de alguns investidores, de algumas instituições financeiras que fizeram com que as empresas que não estavam se movimentando, que estavam em cima do muro, passassem a entender, não, isso é relevante, isso está sendo cobrado, alguma coisa a gente tem que fazer, vamos começar. Então, a gente teve um período, acho que, de muita aceleração dessa evolução nos últimos anos. Porém, em 2023, a gente tem vivido alguns contextos e alguns cenários que têm feito as pessoas se questionarem ou refletirem se a gente pode ter algum risco de retrocesso agora no curto prazo, tá? Por que isso aconteceu? Eu gosto de quebrar essa reflexão em 3 camadas, né? Vamos pensar uma primeira camada que é o cenário global, né? Tem algumas coisas que podem parecer meio óbvias, mas que tem um impacto na agenda de diversidade e na agenda ESG como um todo, né? Que é a polarização que a gente está vivendo, a onda de desinformação, fake news, que também está frequente, que eventualmente pode impactar pautas, né, ligadas à agenda ESG como um todo, incluindo diversidade, né? E aí eu tô falando ESG ou ASG, né, que é a perspectiva ambiental, social e de governança. Então, são fatores que, direto ou indiretamente, podem impactar, né, a reputação ou o avanço da pauta de diversidade e inclusão. E claro que a gente também tem o ser humano tem um aspecto comportamental, né, de uma certa resistência à mudança. A gente não quer mudar porque nem sempre a gente entende o que é esse novo cenário.
E a gente tem medo de mudar, né? Então, isso também cria uma barreira, às vezes, de mudanças estruturais e culturais que a gente está vivendo, né? Então, inevitavelmente, vai acontecer uma resistência. Nenhum processo de mudança acontece sem resistência. Se ele é verdadeiro, se ele é genuíno, se ele gera um impacto. Então, isso também é um reflexo, né? Uma contranarrativa, digamos assim, que surge a partir do avanço de diversidade, principalmente nesses últimos anos. Isso olhando um contexto global, geral, que não é só de 2023, mas que, de alguma forma, tem uma influência, né, no nosso cenário hoje. Só que aí aconteceu algo no cenário americano, norte-americano, dos Estados Unidos, mais especificamente, que foi em 2023, teve uma decisão da Suprema Corte americana, no segundo semestre do ano, mais para o finzinho do ano, de um caso que estava sendo debatido, onde eles impediram o avanço de uma política afirmativa relacionada à questão racial para o ingresso de pessoas na universidade americana. Com essa proibição, digamos assim, né, essa decisão contrária da Suprema Corte, mesmo que não tenha a ver com o ambiente corporativo, algumas empresas nos Estados Unidos começaram a ficar com um receio do tipo, isso foi ligado a uma ação afirmativa na perspectiva racial na universidade, será que pode ter alguma decisão que vai me impactar na minha política, no meu programa de diversidade, em algum tipo de ação afirmativa, né, voltada especificamente para grupos minorizados, subrepresentados, né, para reduzir desigualdade? Então, algumas empresas ficaram com um pouco mais de receio, além de ter um momento político também, né, nos Estados Unidos. Enfim, também dessa polarização e tudo mais. Então, isso fez com que algumas organizações com sede nos Estados Unidos, operação nos Estados Unidos, ficassem um pouco mais talvez um pouco mais tímidas em relação às ações e o quanto elas estavam disseminando e divulgando as ações de diversidade e inclusão. Isso foi no final de 2023. Isso começou também a ter um reflexo no cenário brasileiro, que tem muitas empresas americanas, né, que operam no Brasil, que têm sede nos Estados Unidos. Também algumas pessoas e alguns especialistas de diversidade começaram a se questionar, caramba, será que isso pode ter algum reflexo aqui? Será que isso pode desacelerar os investimentos também no Brasil? Ou os avanços que a gente fez ao longo dos últimos anos? Então, essa pergunta começou a surgir, esse medo, esse receio começou, acho que, a aumentar ao longo de 2024, né? Ainda mais no início ali, final de 23, início de 24, começou a ser uma discussão muito presente. Então, a partir desse medo, a gente ficou tipo, será que, né, será que isso é real? Ou será que isso é imaginado? O quanto disso é barulho? O quanto disso é verdade? Então, foi onde esse questionamento apareceu e começou a assombrar, digamos assim, os profissionais, inclusive os profissionais de RH que trabalham com essa pauta. Né? Entendi. E a gente aqui no Brasil tem um pouco dessa mania de sempre tentar se espelhar nos Estados Unidos, principalmente, Sim. né? Sim. E apesar disso, eu vejo que o Brasil é um país muito diferente dos Estados Unidos. Sim. Claro, tem um tamanho, né, muito grande, tanto quanto lá, mas até o recorte racial, que nem você falou, que é muito Sim. diferente do de lá. Sim. Você acha que que aqui no Brasil a gente vive um retrocesso? Você acha que o Brasil a gente está à frente dos outros países? Qual é o cenário do Brasil? Como o Brasil está no meio disso tudo? Boa. Essa é uma pergunta que eu também me fiz, né? E eu, assim, Thalita, né, enquanto liderança da Blend Edu, e as pessoas que trabalham, os especialistas que estão comigo na Blend Edu também, a gente se questionou, tipo, o quanto disso é medo, o quanto disso é real, né? Vamos entender melhor esse cenário? E a gente resolveu, então, incluir novas perguntas sobre essa temática numa pesquisa anual que a Blend Edu faz, né? Uma pesquisa que a gente chama de Panorama das Estratégias de Diversidade daquele ano, né? E tendências para o ano seguinte. É uma pesquisa que a gente faz há alguns anos. A gente coleta respostas de empresas que se inscrevem no Prêmio Diversidade em Prática, que também é uma iniciativa Legal. que a Blend faz, né, uma premiação gratuita para que cases, projetos de diversidade possam ser inscritos e, se forem vencedores, selecionados, eles são apresentados num evento chamado Diversidade em Prática Summit, tudo gratuito, né? Então qualquer empresa pública ou privada pode participar. E dentro do processo de inscrição do prêmio, existem algumas perguntas que são obrigatórias, que a gente sempre faz, e também tem algumas perguntas opcionais, que a gente coloca para gerar insights para essa pesquisa anual que a gente publica. Quem quiser, né, ver inclusive relatório da pesquisa, ou edições anteriores, ou todo ano, né, as edições que a gente acaba lançando, dentro do site da Blend Edu, tem lá no nosso toolkit de diversidade, é onde a gente coloca
o download do estudo, do material, do relatório completo, todo ano, quando a gente lança, fica lá disponível para download. Então, a gente adicionou esse ano agora, né, na edição de 2024 do prêmio, a gente falou, poxa, vamos adicionar umas perguntas sobre isso, para a gente ver, assim, o quanto, será que realmente a gente está vivendo um cenário crítico? Será que a gente realmente está vivendo um retrocesso, sim ou não? Então, a gente colocou algumas perguntas na pesquisa da edição 2024. O que a gente achou que faria sentido e seria interessante a gente entender para mapear se o retrocesso é real ou não? A gente falou, vamos entender se a equipe de diversidade em 2024 diminuiu ou se continua a mesma, né? O quanto a gente tem recursos, pessoas trabalhando na temática. Beleza. Vamos mapear um segundo ponto, que é o quanto o orçamento de diversidade, né, aumentou, diminuiu, permaneceu estável, porque também é um indício de que a pauta pode estar sendo ou não priorizada. Vamos coletar também a percepção sobre o apoio interno à agenda, porque às vezes você ainda não reduziu a equipe, não reduziu o orçamento, mas nitidamente tem um apoio institucional interno pior, né? Então vamos fazer uma pergunta sobre isso. E por fim, a gente falou, vamos ousar um pouco mais e vamos fazer uma quarta pergunta para entender qual que é o sentimento, mesmo que isso seja algo subjetivo, mas o quanto as pessoas estão otimistas ou pessimistas em relação à agenda de diversidade nos próximos anos. Quem responde essas perguntas é a liderança de diversidade, né, ou, enfim, responsável por diversidade e inclusão nas empresas que se inscreveram no prêmio. E claro que essa pesquisa é a partir do recorte de empresas que já possuem ações de diversidade e inclusão, né, porque pelo menos alguma ação ela tem para se inscrever no prêmio que a gente tem anualmente. Faz sentido. E aí, dentro do relatório, eu me surpreendi com alguns dos dados, alguns dos resultados, porque eles foram bem melhores do que eu imaginava, bem melhores do que eu estava projetando. E aí vou até pegar aqui no meu celular para checar e falar o número certo, não falar aqui o número... Aqui a gente dá a informação precisa. Exatamente, a informação precisa. Que olha que curioso, Júlia. A pergunta que eu falei de alocação de equipe, a gente viu que 87,5% das empresas ou aumentaram ou mantiveram as equipes de diversidade em 2024. Só 3,6% diminuíram as equipes de diversidade em 2024 comparado a 2023. Então, assim, pelo menos em relação à equipe, para as empresas que já tinham ações de diversidade, a princípio se manteve ou aumentou, o que é positivo. Aí a gente foi olhar o resultado para a pergunta de orçamento. E aí, em orçamento, a gente tinha algumas opções de resposta, né? Até em relação, porque às vezes o corte de orçamento acontece, mas é um corte geral. Tipo, todas as áreas reduziram o orçamento. Aí, paciência, então, né? Então a gente colocou assim, né? Tipo, o orçamento reduziu na mesma proporção, né? Que outras áreas, ou uma proporção maior. Então, a gente teve uma quebra, um detalhamento um pouco maior na capilaridade dessa pergunta. E a gente viu que 46% das empresas aumentaram o orçamento de diversidade em 2024. Tá? 29% falou que permaneceu estável, ok? Então manteve o mesmo. E só 7% das empresas responderam que o orçamento diminuiu na mesma proporção que outras áreas. Tá? Ou seja, né, indicando esse corte talvez geral da empresa, até porque a gente tem setores ou indústrias, né, que estão passando por momentos melhores ou momentos piores. Então, até em relação à perspectiva de orçamento, pelo menos olhando 2024, positivo, não teve um cenário negativo, olhando esse receio que a gente tinha. E aí a gente foi então para a pergunta, né, o resultado da pergunta de apoio à pauta. 63% das empresas que participaram, que responderam essa pergunta, né, falou que o apoio da agenda de diversidade aumentou em comparação a anos anteriores. 34% falou que permaneceu estável e 4% apenas falou que diminuiu. Então a gente também olhou, poxa, ok, que bom, a princípio, né, o cenário... Essas reduções até parecem um padrão de, tipo, todo ano deve ter esse mesmo percentual de reduções. Talvez possível, né? Assim, é a primeira vez que a gente faz essa pergunta, mas vai ser até interessante ver, acho que no ano que vem... A recorrência, né? Acho que a gente vai acabar até mantendo para acompanhar, né, o quanto esses percentuais talvez possam aumentar, diminuir. É porque parece assim, os 3%, os 4% que sempre diminui, sabe? Sim, que sempre acontece. Sim. E aí, a última pergunta que a gente falou sobre o sentimento das pessoas, né? Porque é isso, o sentimento também pode até capturar coisas que
não são tão tangíveis, né, como Perfeito. orçamento, equipe, né? Então, eu também estava muito curiosa para ver qual que seria o sentimento das pessoas em relação à pauta. E a gente viu que o índice de otimismo, ou seja, as pessoas que falaram que estavam otimistas ou muito otimistas, né, somando esses dois grupos, para os próximos 5 anos, 72% das pessoas, das lideranças de diversidade, falaram que estão muito otimistas ou otimistas com a pauta. O índice geral de pessimismo, né, então quem falou que ou se sentia pessimista ou muito pessimista, foi de 9%. Então isso fez com que a gente olhasse, né, para os dados do relatório e falasse, opa, ok, pelo menos olhando as empresas que estão fazendo alguma coisa, que possuem ações de diversidade e inclusão, elas, a princípio, não descontinuaram suas ações, não Perfeito. reduziram o orçamento, não reduziram a equipe. Ah, Thalita, isso é garantia que em 2025 não pode acontecer um retrocesso? Não é garantia, mas é um indício, é uma tendência em que a gente vê, mesmo no ano que foi logo após essa decisão da Suprema Corte e receios que surgiram a partir disso, ainda assim, a gente viu, né, tem visto um desdobramento muito positivo. Isso não quer dizer que as empresas não se adaptaram a esse contexto, né? E também não quer dizer que, e esse também eu acho uma observação importante, não quer dizer que o índice de adesão à agenda de diversidade não possa ter desacelerado um pouco, né? Porque aqui eu estou falando de um recorte Que são as empresas que já estão das empresas lá. que já têm, ou seja, a empresa que já começou não descontinuou. Claro, talvez a empresa que ainda não tinha começado ações de diversidade, pode ser que, isso é uma hipótese, que em 2024 tenha olhado e falado, não, esse ano as coisas estão um pouco incertas, não vamos fazer nada agora. Perfeito. Né? Então, claro que pode ter acontecido, eventualmente, uma desaceleração da adesão de novas empresas nesse movimento. Porém, pelos dados que a gente levantou, a gente não vê um retrocesso de empresas que haviam iniciado esse movimento e desaceleraram. Isso os dados não mostraram. Então, é algo positivo, assim, algo que a gente olha e fala, No ok. máximo uma estagnação. É Exato, o exato. pior cenário que existe. E é comum, né, quando a gente olha para agendas similares ou correlatas à diversidade, por exemplo, na década de 90, sustentabilidade, né, 90, anos 2000, Sim. tem momentos de maior aceleração, tem momentos de menor aceleração. Então, assim, as pautas, elas têm momentos, né, assim, tem fases, né, e daqui a pouco pode ser que outras coisas aconteçam, que a gente esteja de novo no momento de muita adesão, de muita aceleração das pautas de diversidade, né. Então, acho que o desafio aqui é como é que os profissionais de RH, de uma forma geral, entendem e fazem a leitura desse contexto, compreendem o que está acontecendo para se adaptar ao cenário e diminuir a chance de você ter, de fato, um retrocesso. Perfeito. Eu entendo que, assim, surgiram várias perguntas aqui, tá? Mas eu entendo que a pauta de diversidade, até pelo exemplo que você deu do porquê de ter essa discussão do retrocesso, as pautas de diversidade são muito, muito impactadas por políticas públicas e pela política Também. como um todo, né? Como que as empresas que têm esse papel essencial, não só visando lucro, mas também só que visando também esse impacto social que as empresas têm, né? De empregabilidade, que é um tema que a Gup fala muito. Como que elas fazem para blindar esse cenário de retrocesso, para que isso não aconteça? Como que a empresa é responsável por mitigar isso e esse impacto da política nessa discussão? Total. O que eu acho interessante é que até olhando algumas pesquisas americanas, a gente teve recentemente, né, resultado das eleições americanas, tiveram algumas pesquisas que mostraram, inclusive, lideranças nos Estados Unidos que falaram que, mesmo, né, quando tinha uma pergunta sobre qual que era a sua linha de posicionamento político, digamos assim, se era mais liberal ou mais conservador, e o quanto você dizia que a agenda de diversidade era importante. Claro, tem oscilações, mas, em linhas gerais, até, né, uma pesquisa específica mostrou que, independente da linha política, digamos assim, né, que algumas lideranças seguiam, elas já entendiam que esse era um tema importante, né, um tema relevante. Porque eu acho que, independente, claro, o Estado, as políticas públicas, né, o governo de um país, claro que tem influência nas políticas organizacionais, né, você se adapta ao cenário político e econômico do país que você está inserido. Isso, né, é um pouco, talvez um pouco óbvio, né, assim, faz parte de como você conduz o negócio. Porém, eu acho que a discussão sobre a pauta, né, ESG, a própria pauta de diversidade, vem de uma reflexão das empresas e de uma tendência que a gente tem de compreender que
não existe dentro do muro da empresa e fora do muro da empresa. A empresa é a sociedade. E não tem mais aquela lógica do tipo, esse é um problema social, por exemplo, desigualdade, racismo, LGBTfobia, capacitismo. Não tem mais uma lógica do tipo, esse é um problema da sociedade, ou esse é um problema que o governo resolva, eu não vou me meter nisso. Não, hoje as empresas estão entendendo que elas também são agentes de transformação. Perfeito. Inclusive a sociedade, os clientes e os próprios colaboradores demandam que as empresas atuem com uma responsabilidade equivalente ao impacto que ela pode ter, né? De número de pessoas, de colaboradores, de stakeholders que ela de alguma forma movimenta no mercado, de dinheiro que ela movimenta, né? Às vezes tem empresas que movimentam um percentual do PIB de um país que é um percentual muito relevante. Então tem um olhar de entender, tipo, independente do que está acontecendo politicamente ou não, a empresa tem um papel social também a cumprir, né? E existe um impacto que o tema de diversidade tem no negócio, independentemente de qual que é a vertente política que está no comando de um determinado país, num determinado período. Então, acho que a gente tem tido um despertar cada vez maior das empresas nesse sentido. E tem algumas adaptações, olhando para o cenário brasileiro, né, também um pouco do que você trouxe, que as empresas podem fazer diante desse receio de eventual retrocesso, né? Então, tem algumas dicas e algumas estratégias que as empresas têm adotado que eu acho que são boas dicas e são tendências bem efetivas, né? E que movimentos naturais a partir do contexto que a gente está vivendo. Primeiro deles, eu acho que é trazer, né, mostrar cada vez mais que o discurso e que a agenda de diversidade é algo para todas as pessoas. Não é uma coisa, se você é só de um grupo minorizado, então se é o mês de março, se você está no mês de novembro, isso é um papo para pessoas negras. Ou isso é um papo para mulheres, isso é um papo para pessoas com deficiência. Não, é um papo para todas as pessoas. E todas as pessoas são beneficiadas por uma cultura de inclusão. Todas as pessoas. Não importa se você é um homem branco, heterossexual, enfim, parte de um grupo homogêneo, né, que muitas vezes não se vê incluído na discussão de diversidade, você também é beneficiado pela agenda de diversidade e inclusão, por um ambiente de bem-estar, de segurança psicológica, de pertencimento, de oportunidades. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Como é que a gente molda a narrativa dos programas de diversidade para mostrar que isso é algo para todas as pessoas? Muito bom. É algo que pode parecer óbvio, mas que é importante a gente reforçar, porque nem sempre as pessoas assimilam desse jeito, né? O segundo ponto, que eu acho que também é importante nesse contexto, né, de receios, etc., é cada vez mais acompanhar indicadores para mostrar o impacto da diversidade de uma maneira tangível, né, para o negócio, para as pessoas, para diferentes áreas. Porque se a gente não evoluir junto, né, o programa junto com dados, pode parecer que isso é uma pauta que é a opinião da Thalita, né? E eu poderia ter vindo aqui, de repente, com a minha opinião sobre o cenário, né? Estamos vivendo um retrocesso ou não, mas a gente tentou trazer dados porque isso ajuda a discussão a não ficar localizada. Não é uma agenda da Thalita, não é uma opinião da Thalita, não é uma vivência da Thalita. É um dado a partir da resposta de praticamente 100 empresas que responderam, empresas relevantes no Brasil, né? Então, esse alinhamento com a equipe e as áreas, né, de dados, indicadores, é muito importante para a gente mostrar o impacto da diversidade e a relevância que ela tem para o negócio, né? Então, acho que esse é o segundo ponto que as empresas têm cada vez mais visto a importância e que deve continuar nos próximos anos. E aí tem um terceiro elemento, que a gente também falou aqui um pouquinho, que tem a ver com cada vez mais a gente criar mudanças estruturais. Né? Então, claro, existem ações relevantes no campo de sensibilização, de treinamento. Isso precisa continuar, porque não dá para a gente falar de diversidade sem educar as pessoas para esse tema, que ainda não é óbvio. Mas a gente também precisa mexer em processos, né? Processualizar algumas entregas, criar rotinas, criar metodologias para que o tema tenha sustentação no longo prazo. Né? Então, acho que esse também é um elemento chave e uma tendência para os próximos anos, né, para continuar mostrando que essa pauta é relevante, independente de movimentos que possam acontecer, e, enfim, no campo judiciário ou o que quer que seja. Né? Muito, muito interessante, porque, de fato, as empresas têm muito que fazer para que não tenha esse impacto político e social desse jeito, né? Porque eu imagino também que a empresa que lá atrás que resolve investir, se ela descontinua um programa depois de 5 anos, ela vai ter a percepção de que jogou o dinheiro fora, né? Sim. Então, é legal que a empresa tenha essa noção de continuidade de como fazer isso.
E isso me leva a uma outra linha de raciocínio de pensar, você acha muito improvável o Brasil ser a referência global de diversidade? Espero que não. Eu acho que o Brasil tem um cenário muito favorável para isso. Claro que existem articulações de movimentos sociais e até uma discussão em relação à diversidade no ambiente corporativo que começou mais cedo no cenário dos Estados Unidos. Mas foi o que você falou. O Brasil, apesar da gente muitas vezes se espelhar nos Estados Unidos, nós temos contextos muito diferentes. Primeiro, um contexto demográfico diferente. Né? Por exemplo, a população negra, como a gente estava conversando, nos Estados Unidos é 13% da população, mais ou menos. Tá? Tipo, é pouquíssimo, né? E no Brasil, o Brasil é a maior parte da nossa população, de acordo com o IBGE, mais de 50% da nossa população é composta por pessoas pretas e pardas, né? Que se somam formando população negra. Então, existem algumas diferenças que são muito emblemáticas e também diferenças no campo legal. O arcabouço legal do Brasil, para ações pautadas em equidade, tem sido um arcabouço muito forte. E até, talvez um pouco mais similar ao cenário de alguns países europeus até, do que necessariamente o cenário americano. A gente tem um respaldo, né, do próprio Supremo, de Constituição, de princípios pautados na equidade, né, de poder tratar as pessoas de forma diferente, né, na medida em que essas diferenças impedem essas pessoas de avançar na sociedade, que no Brasil é muito forte. Então, acho que esse é o primeiro ponto, a gente não achar que nós somos um espelho dos Estados Unidos. Né? Então, acho que esse é o primeiro passo que a gente precisa dar. E se as lideranças brasileiras, né, principalmente olhando, e aí no caso, estou falando do ambiente corporativo, se as empresas brasileiras, as lideranças, né, presidentes, diretores, diretoras, pessoas que estão à frente, né, das instituições, das organizações brasileiras, entenderem isso como realmente um ativo e um diferencial e algo que a gente quer se propor a estar na vanguarda, nós poderemos ser um país de referência em diversidade e inclusão, porque o ritmo em que essa mudança aconteceu nos últimos anos foi muito acelerado. E se a gente tiver, de fato, né, retrocessos em outros países, o Brasil pode ser essa referência no mundo, até por ser um país que, na sua composição, é um país muito diverso, apesar de ser um país muito desigual. Né? Inclusive, quando a gente olha o debate corporativo num cenário América Latina, o Brasil está muito à frente já há países. muitos países. Né? Exatamente, já é referência em relação a muitos países na América Latina. Então, acho que se for algo que as lideranças abraçarem e entenderem como um diferencial competitivo, como algo que gera valor para a marca, para a reputação, para investidores, etc., isso pode ser algo muito positivo para os próximos anos. Eu espero que isso aconteça. Mas é algo que a gente vai ter que ver, claro, esse desdobramento. Mas eu torço para que a gente siga nesse caminho, porque a gente tem, acho que tudo em relação a tecnologia, discussões e boas práticas para que isso realmente se fortaleça. Que legal. E é importante ter essa visão do Brasil e tal, mas existe um país que você acha que é uma referência hoje? Essa pergunta é tão difícil. Eu imagino. Muito difícil. Não, assim, até porque vai ter referências em recortes específicos. Exatamente. Né? Era isso que eu ia falar, né? Depende muito, né? As pessoas me perguntam muito isso. Qual país é referência e tal. E é chato ter que falar isso, né? Eu falo assim, realmente depende, né? Porque, por exemplo, se a gente for olhar uma perspectiva de gênero, né? Existe um estudo do Fórum Econômico Mundial, um relatório anual, que é o Global Gender Gap Report, né? Um relatório do gap, da desigualdade de gênero global. Perfeito. Né? Claro, tem vários requisitos que são analisados, não é só um estudo corporativo, eles analisam participação política, vida econômica, acesso à saúde, educação, tem várias coisas que compõem esse índice. E a gente vê que, por exemplo, ao longo dos anos, não quer dizer que esses países são perfeitos, mas a gente tem alguns países como Noruega, Islândia, enfim, no topo do ranking quando a gente fala de gênero, né? Muito por políticas e práticas que foram estabelecidas ao longo dos últimos anos, inclusive até práticas ligadas à parentalidade, enfim, coisas que fizeram com que ao longo do tempo a desigualdade, né, dos papéis de gênero, né, que são atribuídos normalmente, enfim, a homens, mulheres, etc., fossem reduzindo. Não quer dizer que eles estão perfeitos, não quer dizer que, né, não estejam suscetíveis a outras problemáticas, mas acabam sendo referências. Porém, se a gente for falar de questões raciais,
não necessariamente são países que estão atravessados como o Brasil está, na sua história, na sua composição. Então vai variar um pouco, né? Porque alguns desses conceitos, né, e até algumas dessas reflexões, não necessariamente são as mesmas globalmente, né? Então, dependendo do recorte, dependendo da perspectiva que você está analisando, algum país, de repente, vai se destacar, às vezes até algum estado, sabe? Alguma cidade, por exemplo. Eu sei que Chicago é um local que eu já vi em alguns eventos como referência em questões ligadas à acessibilidade, né? Enquanto pensamento de composição da cidade, urbanismo para pessoas com deficiência. Mas eu também não sei os índices de Chicago em relação, sei lá, a comunidade, se é um espaço seguro e uma cidade segura, né? Enfim, para a comunidade LGBTQIA+, né? Então, talvez a gente tenha que separar, né, essas referências a partir de diferentes recortes, como você falou. Eu perguntei imaginando que a resposta seria essa, mas porque conectando até com a questão do Brasil, o que eu acho que é interessante no cenário brasileiro é que a gente tem a possibilidade de ser referência em todos os recortes, né, pelo nosso tamanho e pela nossa diversidade da composição social. Então, acho que é um desafio, óbvio, enorme, mas eu acho que é uma oportunidade de ser, tipo, o país da diversidade, sabe? Sim, com certeza. E até olhando algumas questões, né? Por exemplo, questão geracional. O Brasil também está caminhando para um cenário de inversão da pirâmide, né? Onde você tem uma população, né, mais velha, maior do que a população jovem. Então, isso também é um ponto. O Brasil também, claro, em proporções diferentes a alguns países, mas o Brasil também está sendo, bem ou mal, né, um país que tem recebido também pessoas refugiadas, né? Então, assim, tem outras questões que o Brasil tem vivenciado e que tem até algumas organizações têm trabalhado, né? Inclusão de pessoas refugiadas, ou até questão geracional. Então, a gente tem, acho que, um ambiente muito propício, se a gente quiser realmente usar isso como um ativo e como um diferencial das nossas culturas corporativas, né? Claro, talvez nem todo mundo ainda enxergue, né, ou perceba o potencial dessa discussão, mas eu tô na torcida e trabalhando ativamente, é claro, para que mais lideranças possam embarcar nesse movimento, sabe? De colocar a diversidade em prática. Perfeito. E a gente encerrou as perguntas já. Eu fiz algumas a mais, mas eu queria saber, Thalita, se você tem algum último recado para passar, se quer falar mais alguma coisa para quem tá ouvindo, escutando a gente. Boa. Eu acho que para quem né, principalmente o público, né, desse podcast, né, que é uma profissional de RH e que está acompanhando, eu acho que vem uma mensagem muito de se conectar com outros profissionais de diversidade, se conectar com empresas que estão fazendo um movimento positivo, cases, boas práticas, para manter o que a gente chama, né, e o que a gente tenta trabalhar na Blend como um todo, que é manter uma esperança ativa. Perfeito. E a esperança ativa não é aquela esperança meio ingênua, né? Assim, aquela esperança de tipo, eu espero que as coisas fiquem bem. Assim, não é uma esperança tipo poliana, sabe? É uma esperança de, ok, eu estou positivo em relação ao futuro, mas eu também estou trabalhando ativamente para que esse futuro aconteça, né? E às vezes no dia a dia eu acho que é comum, às vezes, a gente estar, né, no meio de um monte de burocracia ou de processos ou de estresses, né, do dia a dia de trabalho, e às vezes ser um pouco abatido, né, por um pessimismo, por uma desesperança, ou de achar que as coisas não vão melhorar. E eu tô falando isso porque eu também vivencio esses dias e esses momentos, mas acho que é importante a gente tentar fazer esse exercício de, assim, respirar fundo, olhar para trás e olhar, em comparação ao cenário que eu tinha em 2011, em 2012, em 2015, em 2020, né, há pouco tempo atrás, o quanto a gente evoluiu, né, o quanto a gente conseguiu progredir, o quanto esse movimento de mudança também precisa de tempo, precisa se assentar. E eu acho que se manter com pessoas próximas de pessoas que nos inspiram, pessoas e organizações que nos inspiram, é muito saudável para a gente poder, até em termos de saúde mental, sabe, manter esse otimismo, né? Então, acho que eu tô feliz e queria agradecer por estar aqui, né? Porque eu acho que bem ou mal a GUP, vocês, né? É uma organização e são pessoas, né? Que me inspiram e que me ajudam a manter essa esperança ativa também. Que demais. A gente que agradece a sua presença, topar o convite. Eu me emocionei. Foi bonito. E topar o convite. Espero que a gente consiga conversar mais vezes também ao longo aí do próximo ano e tudo mais. E obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, gente. Um beijo e até o próximo episódio, quem sabe.
Esse foi o episódio de hoje do RH Sem Filtros, um podcast com conversas para quem quer estar à frente. A gente se encontra no próximo episódio.